Olá, meu nome é Angelita, sou da turma 5 de Educação Física do grupo 8. Hoje a gente vai falar sobre um pouco do transtorno da ansiedade, que é o nosso tema. Eu vou apresentar a vocês o psicólogo Matheus, ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, aí a gente vai dar início ao nosso trabalho. Olá, gente, meu nome é Matheus Passos Mendes. Eu atendo mais como Matheus Passos, deixo mais Matheus Mendes para minhas questões sociais aí fora da psicologia. Sou formado pela Unip, estou fazendo pós-graduações de políticas públicas e atendo desde 2023. Tem outros cursos aí de especialização, mas não vem ao caso. E estou aqui para tentar falar um pouquinho de transtorno de ansiedade com vocês. Muito obrigado. A nossa primeira pergunta: quais são os principais sintomas de ansiedade? Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a ansiedade é entender que a ansiedade faz parte da nossa vida. A gente tem a ideia de que a ansiedade é algo ruim. Todos nós aprendemos isso ao longo da nossa vida. Eu estou com ansiedade. Eu estou com ansiedade. E que é algo que é ruim para a gente no nosso cotidiano. E nem sempre é. Claro, a ansiedade em excesso, quando é liberada em excesso, é ruim, de fato. A ansiedade nada mais é do que um medo de algo. E por que ela existe? Ela existe justamente para proteger o seu corpo, né? Numa situação de perigo, por exemplo. Se você está na frente de um leão, o seu corpo vai estar num estado ansioso, ele vai começar a produzir hormônios de cortisol, e aí você vai começar a ter uma sensação de quê? Dor de barriga. O seu corpo precisa estar leve, porque se você estiver numa situação de perigo, você precisa correr. Né? Então, toda secreção, ele vai parar de produzir tudo que for pesado que seu corpo considera, ele vai começar a eliminar. Por isso que você tem, a sua coração começa a bater mais rápido, porque vai precisar correr. Então, ele vai te preparar para você sair daquela zona de perigo. E é por isso que você tem todos os sintomas, como tremedeira, taquicardia, às vezes algumas pessoas têm dor de barriga, outras pessoas têm sintoma de pele, né? Sai algumas coisas na pele. Enfim, tudo isso é um processo ansioso, mas sempre para te manter vivo, né? A próxima pergunta... A pergunta 2 ela vai estar no chat, porque o menino ele tá com muito barulho. Como a ansiedade pode interferir no seu dia? E sim. Aí ela pode interferir de várias maneiras. Devido a essa sociedade múltipla que nós estamos, ela pode contribuir para a gente estar mais ansioso no sentido da própria diversidade de tarefas, por exemplo. Dificilmente hoje a gente é focado em uma única coisa. Por exemplo, almoçar. Não, aqui, esse é o exemplo nosso. Enquanto a gente está falando, cada um aqui está olhando para a câmera, mas as outras pessoas pode receber uma mensagem no celular, vai olhar, o telefone está tocando, é um barulho que está acontecendo lá fora. Então, essa consciência múltipla nos deixa mais com sintomas ansiosos, porque eu preciso dar conta de atender tudo o que está acontecendo ao meu redor. Então, não existe mais um foco, né? Então, enquanto a gente não tem mais um foco aqui, então tudo que está em volta eu preciso perceber, responder, fazer. Eu estou falando com vocês, mas eu estou ouvindo uma música, eu sei o que o carro está passando lá fora, eu sei que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, todo esse tempo a gente não consegue dar conta, e não dar conta nos deixa ansioso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa. Ai, meu Deus, né? Não é assim que acontece? Aí eu preciso fazer outra coisa, eu preciso responder. Lembrei que eu tenho que fazer isso, lembrei que eu tenho que fazer isso aqui. Então, hoje, a nossa sociedade, nosso mundo exige um perfil focado, mas de múltiplas tarefas, né? Então, esse é o maior desafio. Poder administrar tudo isso de uma única vez. Por isso que ficamos mais ansiosos. Claro, cobrança de vida, saída do trabalho, outras coisas acentuam ainda mais, né? Mas nessa premissa aqui básica a gente pode falar um pouco nesse olhar. As principais estratégias. A gente tem um sistema, é uma palavra até que é bem difícil de falar, que a gente chama de descatastrofização. O que é isso?
devido a gente ter um receio, um medo muito grande de algo que nos deixa ansioso, a gente começa a fazer treinos de habilidades para que isso tenda a diminuir. Um exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador. Ou seja, o elevador, a ideia dela estar no elevador vai deixá-la ansiosa. A partir disso, a gente começa a fazer uma exposição pequena. Olha, você vai de elevador, mas você pode... Primeiro vai até o primeiro andar, já é com alguém conhecido, com uma pessoa perto. Depois vai até o terceiro. Enfim, começa a treinar algumas habilidades desse medo de elevador e lugares que ela pode frequentar ou estar, ou que ela se sinta menos ansiosa, e a partir disso ela passa a pegar esse elevador. Uma pessoa que tem medo de cachorro, começa com um gato, depois pega um cachorro pequeno, até que ela passa a não ter mais medo de cachorro. Assim, ameniza os sintomas delas, tá? Então, a ideia da ansiedade é sempre pensar onde que está o foco. O foco está no trabalho, por exemplo. O que está deixando ansioso? É muita coisa. Então, vamos organizar. Então, uma coisa por vez, vai administrando essa multitarefas. A partir disso, diminui o sintoma ansioso. Lembrando que a ansiedade não acaba. Você convive com ela. Você só precisa entender o que ela está querendo te dizer. Por isso que é muito importante, às vezes, conversar com a sua própria ansiedade. É um treino que eu uso com os meus filhos. Enfim, eu respondi, né? Luiz. Oi, Matheus. Eu sou o Luiz Henrique. A pergunta é: quais os principais tratamentos para melhorar esse transtorno? Depende aonde a ansiedade está afetando. Mas numa ansiedade em geral mesmo, a gente vai falar de fazer esportes, dependendo da sensação, medicamentos, e o tratamento principal é a psicoterapia mesmo. Se ela ainda não foi por um caso que precisa de medicamento, aquela pessoa que é constante, não consegue mais controlar, é algo que é muito forte, os sintomas físicos, aí geralmente é indicado por um medicamento para o psiquiatra, e o psiquiatra acaba passando os medicamentos. E aí, para tentar diminuir esses sintomas ansiosos. Mas a psicoterapia é importante para entender, né? Enquanto o remédio trata, a terapia vai entender por que ela está acontecendo, né? Por que você está ficando ansioso em determinados lugares, em tais situações. O que está te deixando com esses sintomas? Você passa a ter consciência do que é a ansiedade, né? A sua ansiedade. Gabriel, né? Tudo bem? A pergunta que eu quero falar é: qual que é a diferença entre ansiedade e os transtornos ansiedade? Transtornos ansiosos. É a intensidade disso, né? O transtorno ele vai te dar uma visão mais acentuada das questões, né? Ele é mais excessiva nos eventos, né? Ele é uma coisa que você quer sair correndo, é algo que se eu te falar de uma fobia, é algo que você quer e começa a afetar ainda mais os seus dias, né? Como que eu posso dar mais um exemplo? E ele também começa a durar mais, diferente de uma ansiedade cotidiana. Vou fazer uma viagem, é um evento específico e você está ansioso para o momento que vai chegar, é algo pequeno. O transtorno de ansiedade é algo que ele é generalizado, ele vai ser maior. Tudo vai ser muito, meu Deus, eu preciso, é agitado. Às vezes não é agitado, mas a maioria das vezes é agitado. Você tem aquela sensação de medo, você não quer sair de casa. Enfim, começa, dependendo de onde vai afetar. Mas o que diferencia é os sintomas. Os sintomas, ele aparece num evento ou ele aparece constantemente. Meses, dias, enfim. Aí essa é a diferença do transtorno para a ansiedade do dia a dia. Boa noite, Matheus. Meu nome é Igor. Aqui são os tipos de sinais de uma pessoa que pode ter um transtorno de ansiedade que leva ela a buscar um profissional. Sempre vai ser os sintomas físicos de fato. Acho que a primeira coisa que aparece são esses sintomas físicos. Dor de barriga, tremedeira, não querer sair de casa por medo de alguma coisa. Às vezes a ansiedade está associada com o medo, a maioria das vezes. Então ela não deixa de sair de casa e passa a viver nesse looping desses sintomas. O que diferencia, né,
de algo do agora, que é uma ansiedade de momento, para um tratamento, é de fato o tempo. Quantas vezes está acontecendo isso durante a sua semana? Aonde está fazendo prejuízo? Estou deixando de sair de casa, não consigo ter contato social, enfim. E aí você fica recluso. Então essa é mais ou menos os principais sintomas. Recluso, dor de barriga, enfim, os sintomas físicos no geral. Boa noite, Matheus. Douglas. Eu vou perguntar para você como que a ansiedade pode ser prevenida ou controlada. Prevenida, deixa eu ver se dá pra prevenir a ansiedade. Dá, pra resolver. Controlada, mais fácil, mas prevenir, deixa eu ver. A ansiedade, quando você sabe onde que ela está atingindo, você consegue prevenir logo. Para prevenir. Prevenir é você não se colocar na situação que vai te gerar. Isso é a prevenção. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador, não andar de elevador, você está prevenindo a ansiedade. Controlar a ansiedade é quando ela já está dentro do elevador, ela tem os sintomas, mas ela ainda enfrentou esse medo, essa fobia. E aí logo ela tende a sentir menos ansiosa. Entende? Apesar dos sintomas, ela vai ter uma consciência maior. A consciência diz, a razão dela diz, olha, isso pra mim eu me gera, mas eu preciso enfrentar. E a partir disso, ela consegue ir controlando esse sintoma ansioso. A partir da consciência que gera o agente estressor, né, ansioso, a partir dela você consegue administrar e controlá-la. Matheus, boa noite. Boa noite. Pra gente encerrar, vou fazer uma última pergunta. Uhum. Após o tratamento, o paciente chega a ter algum tipo de comunicação para fazer algum retorno? Após o tratamento, entendi. Após todo o tratamento que ele faz, ele chega a te comunicar para ter algum retorno de melhor, alguma coisa assim? Na verdade, o paciente é dele, né? A psicoterapia é dele. Então, enquanto ele estiver na sessão, ele vai fazer o tratamento até ele se sentir confortável. Bom, sim. Como a gente está cursando a educação física, assim eu queria saber como que a prática esportiva, o exercício físico pode ajudar nessa questão aí do transtorno, a melhoria do transtorno. Perfeita pergunta, inclusive, para o seu curso, né? A prática esportiva, o nosso corpo é uma máquina que produz hormônios, né? E aí, a prática esportiva, ela vai te ajudar nesses hormônios. Então, amenizar sintomas de cortisol, de liberar outros hormônios que deixam o nosso corpo mais relaxado e assim diminui esse sintoma ansioso. Isso é para a ansiedade, para o depressivo, enfim, quanto mais, como que vocês usam? Sedentário estamos, mais o nosso corpo vai gastar energia e produzir coisas que não devemos. Por isso que a prática esportiva é importante, justamente para a liberação desses hormônios, que eu não vou te dizer qual agora, poderia até pesquisar e te falar, mas liberações desses hormônios para te dar qualidade de vida. Pode ver que todas as vezes faz um esporte físico, está indo para academia, né? Então a pessoa que tem um movimento, ela faz mais, te traz um corpo mais saudável. Gente, então só é importante, a ansiedade é algo que devemos cuidar sim, mas ela é necessária para a nossa sobrevivência. Sem ansiedade, situações de perigo onde exige uma agilidade, um raciocínio rápido, uma fuga, né? A gente não consegue ter essas ações do nosso próprio corpo. Então, o que é ruim da ansiedade é quando ela é acentuada, mas ela precisa existir, tá? Não dá para denominar, filha da mãe da ansiedade, não. Ela é importante, o que a gente precisa entender o que ela quer nos dizer. Então, eu tive um caso bem rápido aqui, que o paciente só fazia ações quando ele sentia os sintomas da ansiedade, ou seja, só fazia trabalho de escola depois que a ansiedade aparecia. Então a ansiedade para ele era um gatilho para ele fazer ações. Então, eu tô ansioso, meu Deus, eu preciso fazer isso. Então ele corria para fazer, porque o próprio corpo ajudava ele a contribuir para fazer as suas tarefas. Então, cada um vai lidar com a ansiedade da maneira que é seu, né? Não dá pra gente falar, a ansiedade é isso. Mas é isso. Muito obrigado, espero ter contribuído. Estou aberto para dúvidas.
A gente quer Obrigado, doutor. Obrigada, Matheus. Imagina. Mário.